A paz do Senhor, professores da Escola Dominical. Sou Raquel Monteiro, professora secular de língua portuguesa da Rede Pública de Ensino, do Centro Teológico da Assembleia de Deus e de outras instituições, e faço parte da coordenação pedagógica da Superintendência da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba. E estou aqui para divulgar para você um novo projeto, que é o projeto Estudo para Professores de Jovens. Nosso objetivo com esse projeto é trazer para você, professor, um material exclusivo, doutrinário, teológico e pedagógico com dicas e sugestões para melhorar a sua aula, trazer novas estratégias, dinâmicas e assim fortalecer o conhecimento da palavra do Senhor na vida dos jovens e adolescentes. Então, nosso intuito aqui é trazer esses aspectos doutrinários que são muito relevantes para a aplicação em sala de aula nas EBDs de todas as escolas da Assembleia de Deus da Paraíba. E nosso objetivo também é contribuir para o crescimento da obra do Senhor, tá certo? Então, você vai ver aqui logo abaixo, tá? Você pode clicar, vai estar tendo acesso a uma lista de presença. Então, a partir do momento que você assiste ao vídeo, você pode estar clicando nessa lista e confirmando que você esteve aqui e participou desse momento de interação e também de dicas e sugestões. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o estudo do corpo de professores das escolas bíblicas dominicais, das casas publicadoras das Assembleias de Deus. Estamos tratando desse trimestre do título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os dias de hoje. Hoje trataremos da lição de número 8, que tem por título A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. A revista data do dia 23/5/2021. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que vai nos dizer o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A síntese do texto, que seria o nosso texto de ouro, a nossa verdade prática, diz o seguinte: a disciplina do corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Nós temos 3 objetivos gerais, que é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja de Corinto, mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja e conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. Veja, são 3 pontos importantes a serem aprendidos nessa lição. Compreender o que é a disciplina para a igreja, mostrar que a disciplina tem um objetivo, que é preservar a santidade, e conscientizar do cuidado com a pessoa após a disciplina. A lição ela vai trazer os 3 pontos do antes, durante e depois da disciplina. Isso é importante a gente entender no final dessa lição, que é isso que traz, no contexto geral, a lição que para nós é apresentada neste domingo. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Não farei a leitura para depender tempo, mas seria importante fazer a leitura apenas dos versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer com os irmãos. O versículo 6 diz: Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8: Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O apóstolo Paulo ele vai introduzir aqui no começo da lição, logo nos falando que
nós não devemos querer nos abster do mundo de uma forma como se não pudéssemos conviver com ele. Né? Na carta do apóstolo João, quando Jesus Cristo, em João capítulo 17, vai fazer a oração sacerdotal, ele não pede para que Deus nos tire do mundo, mas que tire o mundo de dentro de nós. Então, isolamento não é resposta para viver afastado do mundo. Ok? A introdução da lição vai nos dar um rápido exercício do que vai tratar a lição de um modo geral. Ele vai dizer que um dos momentos que a igreja estava passando era de um verdadeiro escândalo moral, inconcebível até mesmo para os pagãos. Ele vai dizer que um dos membros da igreja havia se amasiado, amigado com a sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. A aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo é necessária. Veja, a introdução já nos dá uma ideia de como a igreja estava tratando aquela questão, como se fosse uma coisa indiferente à situação daqueles que estavam pertencentes à igreja. Mas é importante a gente entender que, para que a igreja caminhe bem, para que a igreja do Senhor esteja totalmente santificada, é necessário que todo o corpo esteja purificado. Quando nós sofremos algum tipo de lesão, algum tipo de sofrimento sobre o nosso corpo, todos nós sofremos, todo o corpo sofre. Então é necessário que o corpo esteja limpo e purificado para que tudo transcorra bem. O primeiro tópico da lição, isso só foi um apanhado geral. A gente já sabe que a lição vai falar sobre a questão da disciplina eclesiástica, o que é a disciplina eclesiástica, como tratar dela e como cuidar daqueles irmãos que foram, por acaso, submetidos a essa disciplina, e mostrar que a igreja não pode ser conveniente, ou melhor, não pode ser conivente com a prática desses tipos de situações que vêm a corromper o corpo de uma forma total. Ok? O significado e a necessidade da disciplina, esse é o primeiro tópico da lição. Ele vai nos dizer o seguinte: respeito e cuidado com o corpo de Cristo. O texto inicia da seguinte forma: Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo. Ao que tudo indica, a igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais da cidade, e Paulo se viu obrigado a repreendê-lo severamente, pois havia um caso de fornicação entre um enteado e a sua madrasta. Amado irmão, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela nos ensina de tudo e para tudo. Quando estudamos um tema como esse, é importante a gente saber em que parte da Bíblia está embasado esta crítica ou esta, vamos dizer, repreensão abominável da relação, da prática sexual entre madrasta e enteado. Não importa, as práticas ilícitas que são apresentadas na Bíblia em duas passagens importantes. Seria bom você anotar e você fazer a verificação, que uma delas encontra-se no livro de Levítico. Eu vou fazer a leitura com os irmãos. Levítico capítulo 18, onde ele vai falar sobre as relações proibidas, as relações abomináveis para o Senhor. Onde o epígrafe do texto fala casamentos ilícitos. Casamentos ilícitos. O Levítico capítulo 18, eu só quero ler apenas o versículo 8. Apenas o versículo 8. Seria bom você fazer toda a leitura do versículo 1 até o versículo 30, todo o capítulo de Levítico, número 18, ok? Mas eu quero ler apenas o versículo 8 para começarmos a embasar que este assunto sim é tratado na palavra de Deus, quando ele vai nos dizer o seguinte, Levítico 18, versículo 8: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Veja, em todo o transcorrer deste capítulo, a palavra de Deus vai nos mostrar os tipos de relações que devemos a todo tempo e a todo modo evitar. Ele vai falar das relações de pai e filho, de irmãos com irmãos, madrasta, enteado, sogra. Era bom você fazer uma leitura, marcar na sua Bíblia para você ter como base. E também, de uma forma mais incisiva e direta, nós vamos tratar dessa mesma passagem, do que estava acontecendo na igreja de Coríntios, lá em Deuteronômios, capítulo 22. Deuteronômios, capítulo 22 e o versículo 30. 22 e o versículo 30. Aqui ele é bem mais direto, quando ele diz: nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Veja, a palavra de Deus, o livro de Deuteronômio, escrito pelo profeta Moisés, ela vai nos trazer um ensinamento direto de que isto é abominável, isto é
pecado. A palavra de Deus, quando Paulo vai falar sobre isso, não nos diz se ela tinha se tornado viúva, ou se eles estavam de forma oculta, ou se era algo aberto para todos. Se ele havia porventura tomado ela de seu pai, não deixa claro. Mas o que importa não é como o fato foi concebido, mas sim o fato em si concebido, que mostra que havia ali uma relação incestuosa, uma relação pecaminosa. E que a igreja de Coríntios estava conivente, no sentido de omissão, né? Não tomou uma posição para resolver a questão. A lição vai nos dizer mais quando ela diz o seguinte: diante desse quadro, a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja, que é a disciplina eclesiástica. De maneira geral, a disciplina deve ser aplicada quando outros meios, como por exemplo o aconselhamento e orientação pastoral, não surtirem efeitos. Daqui a pouco nós vamos trazer uma referência que faz exatamente alusão a essa questão do passo a passo até chegar à disciplina eclesiástica. Com isso a gente tira um rápido aprendizado, que é importante você lembrar que a disciplina eclesiástica não pode ser tomada de forma abrupta, de forma repentina, movido pela emoção. Ela deve ser estudada, ela deve ser decidida pelo corpo da igreja. Não é algo que deve ser tomado pelo único líder, de uma forma direta e absoluta. Ok? A disciplina não é um ato de vingança, mas é uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Veja, a importância da disciplina não é a punição daquela pessoa que por acaso tenha se envolvido com a situação, mas é uma forma de curar o corpo de Cristo, a igreja que vai para o céu. Ela é necessária para que se seja purificado aquela parte que esteja adoecida, fragmentada, quebrada. Então, se nós entendermos que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo de uma forma completa, nós devemos entender que aquela pessoa não deve ser julgada pelo fato que ela tenha cometido, mas que aquela pessoa deve ser tratada de forma que ela seja recuperada. E ainda sobre esse tópico 1, é importante a gente trazer à tona a questão da disciplina como um tratamento, que eu acabei de falar, como cura espiritual. Ele vai ficar um pouco mais longo esse tópico, porque ele é o tópico mais importante da lição, os outros serão mais curtos, ok? Que é quando ele vai falar da disciplina como um tratamento, como cura espiritual. Lembra que eu falei que eu ia trazer uma passagem que traria a importância desse passo a passo, desse progresso? Então, vamos lá. Olha só, Mateus capítulo 18. Importante você fazer a leitura, né, desta parte. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 7. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Quando a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: ora, se teu irmão peca contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele apenas. Só te ouvir, se te ouvir, ganhastes o teu irmão. É um progresso, é o primeiro passo. Mas se ele não te ouvir, ainda leva contigo um ou dois outros, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se ainda não as escutar, dize-o à igreja, e também não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Aí a palavra de Deus vai nos dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E o último, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Veja, essa passagem de Mateus, ela vai fazer exatamente alusão ao processo de cura, né, de disciplina, de arrependimento, o passo a passo, antes de chegar ao nível de toda a congregação. E se por acaso, chegando ao nível de toda a congregação, a pessoa não ainda se conscientizar do seu erro e se buscar a purificação e o arrependimento, aí você deve simplesmente fazer o que eu vou dizer daqui a pouco, que é o corte, né? Que é a separação definitiva do corpo de Cristo. E a palavra deve dizer que aquilo que é desligado na terra será desligado no céu. Se por acaso aquela pessoa não vier se arrepender dos seus pecados e se tornar de coração de dura cerviz, então foi desligado na terra, será desligado no céu. Mas se a pessoa se arrepende, se conscientiza do seu erro, diante da disciplina, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Então veja que a disciplina, ela não é algo que nos afasta de Deus. Ela é algo que serve para nos mostrar que precisamos reparar algo que esteja quebrado, que esteja
prejudicado. Né? É importante a gente entender que essa disciplina ela vai transcorrer em 3 níveis. Como eu disse, esse primeiro bloco ficará um pouco maior. Okay? 3 níveis. É a disciplina preventiva, a disciplina corretiva e a disciplina que eu costumo falar de cirúrgica ablativa. Vou explicar o que se trata disso. A disciplina preventiva é aquela disciplina que nós estamos a todo dia escutando a palavra do Senhor sendo exortado pelo seu Espírito Santo para não pecar. A palavra de Deus diz que o homem peca por falta de conhecimento, mas a palavra de Deus também vai nos dizer que nenhum de nós é escondido os nossos erros. Nós somos orientados para não adentrarmos ou não incorrermos no pecado. Então, a disciplina corretiva já é a prática própria da disciplina eclesiástica, né? Quando o pecado é confirmado, quando o escândalo é promulgado. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 7, vai dizer sobre que ai daquele porque vem o escândalo, né? Que venha corromper, né, o corpo de Cristo. Então é importante estar atento para que quando ocorra, ou se vier a ocorrer essa situação, que sejamos práticos e rápidos em resolver, né, esses problemas para que o corpo de Cristo não venha a sofrer com dissensões ou com calúnias e fofocas que venham a surgir. E a última é a cirúrgica ablativa. O que é uma cirurgia ablativa? É a cirurgia de corte. Essa explicação ela pode ser utilizada no mundo médico como aquela cirurgia aplicada ao câncer, né? Quando você corta o câncer na raiz para que ele não venha a se prolongar. E todos nós sabemos que uma doença como essa ela se espalha muito rápido pelo corpo. E por isso que eu usei esse termo para mostrar que o corte tem que ser dado na raiz, o mal tem que ser extirpado de uma forma completa para que não venha contaminar toda uma congregação, todo um corpo. E é importante, para encerrar este bloco que ficou um pouco maior, entendemos que no final do primeiro tópico ele vai falar que o apóstolo deixa claro que a disciplina é para a destruição da carne. E no final ele vai dizer, e não descartar o pecador, mas salvar a sua alma. A disciplina ela é didática, ela é corretiva, ela não é simplesmente espúria, ela não serve para extirpar de uma forma absoluta, condenar, julgar, mas ela serve para nos ensinar e aprendemos a fazer o certo, para que diante de Deus estejamos de forma que o agrade em sua benevolência, vontade, misericórdia e amor. A paz do Senhor, professores, estamos aqui para mais uma semana de nossas dicas pedagógicas. Como o nosso professor Adriel já apresentou, a nossa lição da semana é a lição 8, a impureza da Igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então eu tenho algumas dicas para apresentar para vocês, para que a aula de vocês se torne um pouco mais dinâmica e também que os alunos internalizem esse conceito, porque a lição, apesar de não abordar o seu conceito no título, mas trata sobre a disciplina e o valor da disciplina na Igreja do Senhor, qual é a importância da disciplina. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui o significado e a necessidade da disciplina, na página 55. Então, a nossa sugestão para essa semana seria, neste primeiro momento, tá? Utilizar aqui, ó, as orientações pedagógicas, tá certo? Da página 54, que ele traz o conceito de disciplina, tendo em vista que vai tratar a disciplina como um treinamento, uma correção, produzir uma ordem e obediência. Então, a ideia é fazer com que os jovens compreendam não só o significado, mas a importância deste conceito e que nós vamos trabalhar ao longo de toda a lição. Primeira ideia que nós podemos trazer para os professores para trabalhar esse primeiro tópico é trabalhar o conceito de disciplina. E de que forma a gente poderia fazer isso? Bom, a nossa sugestão para esse primeiro tópico seria fazer um brainstorm. O que é isso? Brainstorm é uma técnica que significa tempestade de ideias. E você vai jogar o tema, tá, para os alunos e vai solicitar que eles digam o que eles acham que é disciplina. Lembrando que a disciplina ela pode ter vários significados, né? E aí eles vão primeiramente, se eles não tiverem lido a lição, dizer os significados gerais, bem amplos, né? Disciplina de um curso, a disciplina no sentido de autodisciplina, mas também
podem se encaminhar para falar um pouco da disciplina enquanto correção, enquanto treinamento para um comportamento efetivo e bondoso. Então, o professor vai jogar ali essa tempestade de ideias, deixar que os alunos falem o que eles acham que é disciplina, promover esse primeiro momento de interação, que os alunos vão estar chegando ali da semana, e aí aquele momento ali que o professor pode fazer também como um quebra-gelo, tá? Como esse momento aí. Então, à medida que eles forem dizendo, o professor vai concordando, vai reajustando ali o assunto, e por fim vai fechar com um conceito que a lição traz, que é o conceito de disciplina como treinamento do caráter, como essa organização de acordo com a palavra de Deus em relação a nós, ao nosso caráter. Por isso que a disciplina é tão importante para o cristão. Amém? Então, esse foi nosso primeiro tópico e agora nosso professor Adiel vai continuar trabalhando com o tópico 2. Dentro do segundo tópico, que tem por título a disciplina como preservação da santidade da igreja, é importante a gente entender a relação que Paulo vai fazer com o fermento. É quando ele vai dizer no meio ainda do primeiro parágrafo, quando ele diz: o apóstolo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Essa metáfora também será usada por Jesus em Marcos 8:15. O próprio Paulo também faz uso dela em Gálatas 5:9. Ele segue dizendo: Paulo utiliza a metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa, o pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja. É importante a gente entender, queridos, que o fermento em si, o produto químico em si, ele não é pecado. Ok? Hoje em dia, as nossas esposas, as mulheres, elas, na sua maioria, também homens, eles utilizam fermento no alimento, e esse fermento não é maléfico. É importante entender que o fermento é uma metáfora. Quando Paulo vai falar sobre o fermento, é importante você entender que ele está falando de uma metáfora, quer dizer, um sentido figurado. Por quê? Qual é o objetivo do fermento ao ser colocado em um alimento? Aumentá-lo, propagá-lo, torná-lo maior, inchar, vamos dizer assim, como a palavra de Deus vai até nos citar sobre essa questão do inchaço, do estar cheio. Então o fermento em si não é pecado, o produto químico, o fermento químico. Mas Paulo ele vai trazer a ideia do fermento para mostrar que apenas um pouco de fermento dentro de uma massa pode se alastrar rapidamente. Ele vai tratar esse fermento como uma influência negativa. Quando a gente não pratica a disciplina eclesiástica, é isso que Paulo está querendo dizer. Nós podemos, através daquele pequeno, entre aspas, ato que parece isolado, corromper todo o corpo da igreja, e a igreja não vê mais aquilo como uma forma de pecado e começar a praticá-lo de uma forma exacerbada, quer dizer, se alastrou. O fermento ele também é utilizado na expressão de Paulo, por quê? Porque o fermento, ele depois de um tempo utilizado numa comida, num pão, ele apodrece. Se você fizer o teste na sua casa, pegar um pão que você compra em uma determinada panificadora e você deixar ele por 3 dias, o pão ele vai perder aquela qualidade e ele começará a mofar. O que faz a massa mofar é nada mais do que o fermento. Então, por isso que o fermento é utilizado como metáfora, porque se ele for aplicado dentro de um produto que, a princípio, deva ser puro e limpo, ele poderá contaminar e provocar mofo, destruição, contaminação, corrupção. E era isso que Paulo estava trazendo como exemplo, que devemos nos abster do fermento, da impureza, da influência negativa, para que possamos constituir o corpo de Cristo, extirpar, cortar aquilo que é mal. Na lição, ele também vai nos dizer que no capítulo 6 ainda de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o fermento da imoralidade. Se você ver a leitura do capítulo 6, no final dos últimos versículos, você vai ver uma relação de coisas abomináveis que aconteciam dentro daquela igreja que sofria, em parte, influência daquilo que era mal, que acontecia na própria cidade de Corinto, como a gente estudou algumas lições atrás, que era uma cidade muito heterogênea, culturalmente falando, corrompida por outros deuses. Quando ele vai tratar na lição sobre a exortação da pureza cristã, ele vai dizer que
Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos, sem fermento, quer dizer, com os pães da sinceridade e da verdade, sem mistura. É importante você fazer a relação entre os 3 tipos de ofertas, e em apenas uma delas o fermento é desconsiderado, descartado. Quando a gente lê lá em Levítico capítulo 7, do versículo 15 em diante, ele vai falar sobre as ofertas pacíficas e as ofertas movidas. E ele vai mostrar todo o ritual de como aquelas ofertas deveriam ser consumidas. O que são ofertas pacíficas e ofertas movidas, irmão Adriano? São aquelas ofertas oferecidas por bênçãos alcançadas, né? Em agradecimento a Deus por aquilo que Ele possa ter nos dado, como benefício, como bênção, como retorno de um pedido de oração e súplica. Essas ofertas não era retirado o fermento, lembra? Eu estou falando do fermento químico. Mas há um único tipo de celebração em que o fermento era totalmente colocado de fora, o químico, que era o dos pães asmos, que era praticado na Páscoa, que representava a libertação do povo de Israel do jugo dos egípcios. Então é bom você fazer essa diferença entre esses 3 tipos de ofertas: os pães asmos, as ofertas oferecidas e as ofertas movidas, e mostrar que apenas nos pães asmos elas deveriam ser totalmente desligadas do fermento, porque o fermento poderia estragar aquele pão, o fermento poderia trazer à tona um mofo, uma doença dentro de um pão que deveria ser considerado purificado, limpo. Mas as outras ofertas, irmão Adriel, por que era permitido o fermento? Porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Levítico 7, a partir do versículo 15, que elas deveriam ser consumidas até 3 dias, enquanto que a Páscoa demorava muito mais do que 3 dias. Por isso que o fermento não poderia ser colocado dentro dos pães asmos, porque ele iria estragar aquela massa pura e santificada. Nas ofertas movidas e nas ofertas pacíficas, eles deveriam ser consumidos até o 2º dia. No 3º dia deveria ser queimado, porque se fosse consumido, não seria mais aceito como uma oferta voluntária ao Senhor. Veja que há uma relação com o 3º dia, né, com a morte de Cristo, que Cristo morreu por nós. É importante fazer essa ligação, porque o Velho Testamento e o Novo Testamento eles são interligados. É importante fazer essa relação que ao 3º dia Cristo ressuscitou, quer dizer, ao 3º dia o seu corpo estava glorificado, e nele não havia fermento, e nele não havia corrupção. Porque, como Paulo utilizou a metáfora, o fermento ele tem um sentido de corrupção, um sentido de mistura, de querer trazer aquilo que era demasiadamente desnecessário para o povo de Deus. Mas, já encerrando esse tópico, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, é que há na palavra de Deus 2 referências que falam que o fermento é bom. Veja, eu até agora estou falando só do fermento que corrompe, né? Do fermento que alastra-se dentro da igreja, da palavra maldita, da hipocrisia, né? Do pecado encoberto, dos escândalos não esclarecidos. Mas existe um fermento bom que está lá, Jesus fala um deles. Em Mateus capítulo 13 e versículo 33, Mateus capítulo 13, é bom você trazer essa referência, para que os alunos possam ver que existe referência ao bom fermento, já para mostrar que o problema não é o fermento em si, o problema é o tipo do fermento que é utilizado, a metáfora que é utilizada. No caso, quando Jesus vai falar sobre o mau fermento, o fermento dos fariseus, ele fala da hipocrisia dos fariseus. Então, Mateus capítulo 13, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer o seguinte: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Veja, o Senhor Jesus aqui não está criticando. Ele está dizendo que o reino de Deus ele deve se alastrar, ele deve crescer, ele deve estar em todos os lugares, assim como uma mulher que coloca 3 medidas em uma determinada mistura para que ela se torne toda fermentada, produzida e de forma que cresça rapidamente. Veja, é uma reflexão positiva sobre o fermento. E a outra reflexão positiva sobre o fermento que a gente pode citar está em Lucas, capítulo 13, versículo 21. Desculpe. Lucas, capítulo 13, versículo 21. Que ele vai nos dizer o seguinte: é semelhante ao fermento que uma mulher tomando
escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. É a mesma referência, né? São livros sinônimos, eles têm a mesma mensagem, então acaba com o mesmo sentido. Então veja que o fermento ele tem um lado positivo, mas ele também tem um lado negativo. O que é que a gente consegue depreender disso tudo, meus amados irmãos? É que não é o produto em si, mas é a intenção, né? A forma como é feita. Deus é que sonda os nossos corações, Deus é que sabe onde estão as nossas reais intenções, Deus é que sabe se nós estamos julgando, se nós estamos apontando aquele determinado irmão ou irmã que esteja passando por uma situação de escândalo. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios 10 e 12, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós não devemos julgar ou apontar aquela pessoa que esteja passando por uma situação difícil que será disciplinado. Nós devemos simplesmente amar o pecador e sim abominar o pecado e promover a boa palavra do Senhor Jesus Cristo através da comunhão e do amor. É isso que a lição está querendo nos trazer, nos mostrar que a disciplina ela é positiva, ela não é inquisitiva, separatória, ela não promove cortes dentro da igreja, certo? Aquele que busca o arrependimento e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Graças a Deus. E para encerrar esse tópico, é importante apenas dizer que a vida pregressa do velho homem deve ficar no passado. Como membros da Igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição. Romanos 12 e 2, né? Que nós devemos não nos conformar com as coisas desse mundo, mas antes transformarmos o nosso pensamento para que entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. No nosso tópico 2, nossa dica pedagógica é que vocês vão trabalhar a função da disciplina. Então, no primeiro tópico fica claro o conceito, tá? Através da técnica de brainstorming. No segundo tópico, é importante frisar a função da disciplina. Por que é que ela existe dentro do corpo de Cristo? Claro que vocês farão isso com toda a contextualização, como o professor Adriel já apresentou, da Igreja de Coríntios. Mas para os dias atuais, qual é a função da disciplina? E aí eu tenho uma sugestão para nós trabalharmos em sala de aula, que é uma dinâmica, tá? A disciplina vai ser trabalhada em forma de dinâmica. Então, o título da disciplina é Disciplina dos Filhos. Então, claro, quando se fala em disciplina, a gente lembra muito da relação pai-filho e o quanto é difícil, o quanto é desafiador os pais orientarem, disciplinarem os seus filhos. Então, por isso nós faremos essa comparação. Então, qual é a nossa sugestão? A minha sugestão é a seguinte: vocês vão pegar papéis, tá? De ofício, vão partir ele em vários pedaços, tá certo? E vão escrever aqui algumas peripécias ou desobediências que as crianças ou adolescentes comumente cometem, tá certo? Então, você vai escrever aqui. Aqui, por exemplo, eu escrevi agredir o irmão, responder a pai e mãe, descumprir uma ordem, não se dedicar aos estudos, mentir ou ainda responder ao pai ou à mãe. Então, você vai pegar previamente, tá, professores? Você vai fazer isso em casa e vai colocar nesses papeizinhos. No dia, você vai pegar uma caixinha como essa ou um saquinho plástico e vai colocar esses papéis, balançar, distribuir e vai pedir que 5 alunos voluntários peguem esses 5 papéis, tá? Bastam 5 papéis. Você pode fazer com 3, com 8, com 10, mas eu acho que 5 a gente consegue sintetizar, senão a dinâmica vai ficar muito grande. E aí eles vão pegar esses papéis e vão ler, né, entre si, até podem ler em voz alta, você pode sugerir que eles leiam. E eles vão descobrir que se tratam de situações, né, que geralmente as crianças, jovens, os filhos cometem durante a sua trajetória de crescimento. E aí vai vir a parte da disciplina. Como é que um pai ou uma mãe disciplinaria seus filhos mediante a essa situação de desobediência? Então, a desobediência ela deve ter a orientação e disciplina para que isso não aconteça outras e outras vezes. Então, claro, como diz a palavra do Senhor, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a correção é quem ajuda, né, a criança a ser diferente. Então,
Aí o professor vai fazer o seguinte: de posse dos papéis que os alunos vão estar lá, o professor vai apresentar outros papeizinhos também na caixinha que já vai estar vazia, tá? A caixinha já vai estar vazia. E como é que esses papéis vão estar organizados? Vejam só, aqui são as disciplinas para essas atividades que os filhos cometeram de forma errada. Então, por exemplo, para a mentira, a criança ou o filho vai perder um privilégio como castigo, como disciplina, tá certo? E vai ser alertado juntamente com seus pais sobre o perigo da mentira, embasado na palavra, que a mentira não é de Deus. No caso dos irmãos que estão ali se agredindo, há também a aplicação de um castigo e também o perdão mútuo entre os irmãos. Então, sempre mostrar ao aluno, tá, que existe uma penalidade e uma justificativa para aquela disciplina estar sendo aplicada, porque a disciplina aplicada como forma de castigo, se ela não tiver uma orientação, não gera o aprendizado no filho. Então, essas outras aqui vão ser colocadas também, tá certo? Na caixinha, e o professor vai entregar para os mesmos 5 alunos que estão ali já envolvidos, né? Já leram, já participaram. Inclusive, é interessante que os outros alunos também participem. Deixa eu ver a sua, tal. E agora, esses mesmos 5 alunos vão pegar essas disciplinas, essas correções dentro desses papeizinhos. Vejam que aqui eu coloquei papel azul, tá? Escrito com caneta azul para a disciplina e o papel escrito com caneta vermelha para a peripécia, para a atividade incorreta que os filhos cometeram. E aí você vai distribuir, deixar que eles peguem aleatoriamente a disciplina aplicada para aquela correção. E eles vão conversar entre si e vão aplicar a disciplina adequada de acordo com a atividade errada que os filhos cometeram. Então, para a mentira, sugere-se que o pai alerte o filho sobre a mentira, que é pecado, que o diabo é o pai da mentira e que Deus não se agrada. Então vai aplicar a disciplina. Para a agressão entre os irmãos, o pai vai aplicar um castigo, né? De repente deixar lá a criança refletindo no quarto e depois fazer com que haja o perdão mútuo entre os irmãos. Então, assim sucessivamente, tá certo? O importante é que o professor, ele tenha esse contexto da realidade dos próprios adolescentes, dos próprios jovens. Por quê? Porque isso ainda hoje é bastante comum. Claro que a disciplina de um jovem é diferente da disciplina de uma criança, mas que os jovens que têm seus pais, que moram na casa dos seus pais, eles ainda passam por disciplinas, né? Privações, às vezes o pai não deixa sair. Por quê? Porque sabe que aquilo está sendo aplicado para o bem. Então, pedir que os alunos ali organizem essa disciplina, aplicar a disciplina adequada, e aí, mais uma vez, retoma-se a lição, por que vai se aplicar a disciplina. Porque a disciplina não aplicada vai causar um fermento maior. É por isso que o autor do texto traz a referência ao fermento. Por quê? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, se há um desvio de conduta e não há a disciplina, logo as pessoas com o tempo vão entender que aquilo é normal e continuarão a praticar, inclusive incentivar outras pessoas a praticarem. Então, a disciplina ela é corretiva e ela é exemplar para que outras pessoas vejam aquela situação e passem a não praticar mais aquele ato. Então, o professor fecha a dinâmica falando para os alunos essa importância, tá certo? Essa importância de se conhecer ali a disciplina que está sendo aplicada e as reais funções da disciplina, tá certo? Que não é apenas de castigo, mas sim de orientação, de formação, de treinamento. Amém? Agora o tópico 3 com o professor Adriel. No tópico 3, ele tem por título o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Nós já estamos estudando e já entendemos que a disciplina eclesiástica, a disciplina promovida pela igreja, ela deve ter um caráter terapêutico.
um caráter de cura e não um caráter de extirpação, corte. Né? Talvez você já tenha visto situação de pessoas que foram disciplinadas na igreja, né? Apresentadas e afastadas por um tempo do rol, talvez de algum ministério que ele faça parte, e essa pessoa tenha sido simplesmente desconsiderada até como crente, e às vezes proibido de entrar nas igrejas. As pessoas mais antigas comentam sobre essas histórias que as pessoas eram até proibidas, tinham que apresentar o cartão de membro, né, de partícipe, e se não tivesse, automaticamente daria a entender que ele estaria disciplinado. Isso não existe, amados irmãos. A disciplina é correção. Você quando corrige o seu filho, você quando corrige a sua filha, você quando corrige um amigo, você não quer que ele vá embora. Você quer corrigi-lo para que ele se torne melhor. E para que ele se torne melhor e aprenda com o erro, é necessário que você esteja próximo, o ajudando, o aconselhando, o mostrando o caminho certo a progredir. Lembre-se disso. Abomine o pecado, mas ame ao pecador. Então, este terceiro tópico fala o cuidado com a pessoa depois da disciplina. A carta do apóstolo Paulo distingue o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e da pessoa na mesma condição que está fora dela. No entanto, nas duas situações, a essência é a mesma. Abomine o pecado e ame o pecador. Decore isso. O apóstolo Paulo diz que a preocupação dentro daquela carta, nesse contexto, era com a complacência do pecado. Nós não podemos ser complacentes com o pecado e dizer, também não é assim. Deixa que com o tempo Deus resolve. Nós devemos combater o pecado de frente e alertar aquela pessoa do erro que ela esteja fazendo, pois somos corpos de Cristo. Não podemos permitir que o corpo de Cristo sofra em decorrência de escândalos. Nós devemos buscar trazer à tona a pessoa consciência daquilo que está acontecendo, para que ela possa reaver os seus erros e em oração buscar o arrependimento. A palavra de Deus vai nos dizer um versículo clássico em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Enquanto você vai abrindo, eu vou explicando a você que é uma passagem que não fala dos que estão de fora. 2 Crônicas 7,14 é uma passagem que fala dos que estão de dentro. Quando ele vai nos dizer o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, veja, são pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, mas que se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. O Senhor Deus está disposto a passar a limpo todos os escândalos, mas é necessário buscarmos, é necessário nos derramarmos diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para que Ele sare a nossa terra, para que Ele sare o nosso coração, para que possamos estar novamente em comunhão com Cristo, primeiramente, e com a igreja depois. No final vou fazer uma pergunta e vou buscar responder, que eu tenho certeza que é algo que fica nos nossos corações quando falamos de disciplina eclesiástica. Segura aí que tem uma pergunta bem interessante no final. A lição ainda vai tratar sobre, quando ele trata no livro de Tessalonicenses, que Paulo orienta que eles tratassem o faltoso como a um irmão. Veja, esse terceiro tópico ele está mostrando como a gente deve tratar aquele irmão que sofreu ou que está passando pelo escândalo. Às vezes o irmão, o Satanás, inimigo de nossas almas, coloca no coração daquela pessoa dizendo: não vai à igreja, você vai ser apontado, você vai passar vergonha, as pessoas lá estão falando de você. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha amada irmã, neste momento, que é nossa função buscar aquele que se havia perdido. É nossa função buscar aquela ovelha que se afastou do redil. É nossa função trazer para perto de nós e de nós até Cristo aqueles que se haviam perdido pelo caminho. E não julgar e apontar. Nós devemos simplesmente nos colocar de também que possamos estar numa situação daquela e que talvez no futuro ser levantado pelo aquele irmão que nós ajudamos a levantar. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, é importante você adentrar capítulo 3 e os versículos 14 e 15. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal,
e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Quando Paulo está dizendo não vos mistureis com ele, é tipo, não sejam complacentes, não apoiem, não diga que está tudo bem, né? Não é no sentido de não falar, não é no sentido de simplesmente extirpar, cortar o irmão da sua vida, apagar o contato dele do celular, não. É não se compadecer, melhor, não entrar em complacência com aquela prática. Ele diz, todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Somos todos irmãos de um só corpo, somos todos irmãos de uma só herança, e nós devemos buscar trazer aquele que possa estar em desvaneio, em pecado ou em prática de escândalo. É o nosso cuidado, nós devemos cuidar dos nossos irmãos para que eles possam vir a reconhecer o seu e entender que ali naquele lugar ele é bem-vindo e que as pessoas o amam. E que nós possamos extirpar os maus olhares, os maldizentes, os faladores, e tirarmos de dentro da casa do Senhor o fermento que promove a iniquidade, a imoralidade, a fofoca, a hipocrisia, e nós trazemos para a nossa vida o bom fermento, que é a propagação do Evangelho do Senhor a todos os lugares. Aleluia! Glória a Deus, é muito bom falar de Jesus. E ele vai dizer, continuando na lição, a pessoa disciplinada não pode ser abandonada e tratada com preconceito. A igreja deve oferecer, de preferência, apoio por uma equipe capacitada. Ele termina dizendo, a disciplina é uma forma de confrontar o crente que pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e deseja vê-lo restaurado. Não importa a dificuldade que você possa ter entrado. É importante você lembrar isso. Que não importa a situação que você possa ter afundado. O Espírito Santo de Deus está te dizendo nesta manhã que há saída. Há solução. A disciplina eclesiástica, a disciplina na igreja, não é para simplesmente cortar você. Não é disciplinar no sentido de corrigir através da punição. Não é uma punição. Aprenda isso. É apenas uma forma para você refletir o erro que você cometeu e para que toda a congregação possa ver que, em decorrência daquele erro, você agora está no período de reflexão do seu ato. A disciplina, ela tem esse objetivo, para que os outros vejam que o corpo de Cristo não é complacente com o pecado. Não é contra você, não é contra o praticante do escândalo e do pecado, mas é contra o pecado em si. E a igreja deve entender que aquela pessoa foi vítima e trazê-la para o seu seio e ajudá-la a entender o seu pecado e se arrepender dos seus erros e deixar suas práticas. Então a disciplina eclesiástica, ela tem esse sentido corretivo no olhar da igreja, entender que aquela pessoa está passando por aquela situação para que o corpo de Cristo, no geral, não fique em escândalo, não é complacente com aquilo. Nós muitas vezes somos corrigidos através dos olhos. Quando vemos as respostas, as consequências de atos, muitas vezes não é preciso falar nada, a gente entende que aquilo não gera nenhum tipo de retorno positivo. Agora vem a pergunta final, que já foi feita e eu acho que possivelmente você poderá também passar por essa situação. Meu amado irmão, se for lhe perguntado algum dia, a pessoa em disciplina vai para o céu? A pessoa estando disciplinada na igreja vai para o céu? É uma boa pergunta, né? Eu faço parte de um grupo de coral, um exemplo. Se eu sou disciplinado, sou afastado do coral, sou afastado do ministério, eu vou para o céu? Olha, irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte. Provérbios capítulo 28, versículo 13, para responder a sua pergunta, a nossa pergunta. Provérbios capítulo 28, versículo 13. 28 e o versículo 13. Que nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A resposta vem agora. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, disciplina não afasta você do céu. Disciplina é você reconhecer o erro que você cometeu, deixar as práticas e alcança misericórdia. O versículo não diz, e alcançará misericórdia depois da disciplina. E quem sabe um dia alcançará misericórdia depois de estar afastado do reino dos céus. Não. A restauração é imediata. O arrepender-se e deixar é imediato. O pecado é retirado. Não fique com o coração aflito achando que, por estar em disciplina,
está afastado do reino dos céus. Já disse, a disciplina é apenas para que você possa entender, refletir, ver a gravidade do fato cometido, para que não venha mais praticar e que sirva de exemplos para os outros o que aquilo pode provocar. Mas a sua relação com Deus não será desligada, pois no momento em que você se arrependa e deixa, você alcança a misericórdia. Então você não está afastado dos céus se você entender e ficar ali com os irmãos, buscando aprender, sendo discipulado novamente para que não venha cometer aquele erro. Agora sim, você entra no escândalo, se afasta da casa do Senhor e não retorna mais. A palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 18, vai terminar o versículo dizendo o quê? Que considerai-o gentil e publicano. Quer dizer, o reino dos céus, ele é conquistado através do nosso livre-arbítrio. Ele quer ser conquistado por aqueles que o amam e por aqueles que desejam praticar o bem, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, foi bênção para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender que a disciplina eclesiástica é um tratamento, é uma cura espiritual para que possamos caminhar bem, cicatrizar as feridas e entender que só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A paz do Senhor a todos. Então foram essas nossas dicas e sugestões para a nossa lição 8. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os demais professores e sábado estaremos aqui para a nossa lição 9. Um abraço e Deus abençoe.